Oi, Marcelo, boa noite. Tudo bem, Patrícia? Tudo e você? Tudo ótimo. Carla, boa noite. Boa noite. Eu vou pedir, paciência, que eu estou com um computador que eu estou me adaptando, aí vou Tá, mexer nos botõezinhos para ver se eu consigo colocar os fones. tá ótimo, perfeito. Tá bom? Obrigada, Marcela. Boa noite a Que isso? todos. Boa noite. Boa noite. Hoje eu fiquei preocupado aqui que a internet aqui tá variando, tem hora que tá ótima, tem hora que tá horrível. Por enquanto vocês estão me vendo, e me ouvindo bem. Sim, Que perfeitamente. bom. Fátima, bem-vinda. Maravilha. Então, alguém tem alguma questão? Quer trazer algum ponto? Não, eu ainda estou montando as minhas questões, mas é em relação à liberdade mesmo, porque eu acho um conceito Uhum. super Maravilha. difícil de construir, né? Porque pelo que eu vi, o Sartre tem um entendimento diferente em relação a Simone de Beauvoir, não é isso? E em relação ao Camus também. E seria que nós somos livres, né, plenamente para construir o nosso destino. E eu percebi assim que o Camus fala que não é bem assim, que o mundo é um lugar mais hostil, que a gente não tem nenhum domínio sobre a natureza e que a nossa liberdade seria apenas no modo da gente ser ou no modo da gente encarar a vida. E a Simone de Beauvoir diz que a gente tem liberdade, sim, pelo que eu entendi, né? Mas que as mulheres, quando às vezes são muito oprimidas, libertas daquela opressão, elas não conseguem se tornar livres verdadeiramente. É o que eu entendi. Então, por isso é que eu ainda estou construindo essa confusão para mim de liberdade, o Mas que, essa que é questão que você realmente. trouxe, não, essa questão que você trouxe é ótima, Carla, e acho que a gente pode falar um pouco disso e de alguma forma isso permite que a gente traga também para a questão da peça As Moscas, né? Eu acho assim, realmente o Camus ele tem uma leitura um pouco diferente. Mas eu acho que da Simone Beauvoir e do Sartre eu não seria capaz de instituir uma diferença entre a noção deles de liberdade, né? É, eu, como que eu vou colocar essa questão para gente? Eu acho que o Sartre traz uma questão original. Acho que talvez seja a figura Marida Penha, boa noite. É, que seja o filósofo que consiga, de melhor forma, colocar o escopo da liberdade em torno da liberdade e radicalizá-lo. E acho que ele faz isso da seguinte forma, assim, a forma mais direta que eu consigo dizer isso, que é, para ele, liberdade não tem nada a ver com instrumentalidade, né? Então, não se trata de se você vai conseguir ou não algo, né? Então,
eu ainda colocaria de uma forma ainda melhor ainda. Liberdade não tem a ver com finalidade, né? Se eu consigo ou não consigo, se sou livre ou não sou livre. O Sartre diz que quando você coloca essa questão dessa forma, que é como a tradição sempre colocou, Carla, você está distorcendo o campo de atuação da liberdade. Porque se você consegue ou não consegue algo, isso tem a ver com muitas disposições, né? Você tem a ver com a disposição do mundo, como você deu o exemplo da parte das mulheres oprimidas, né? Você tem a ver. Vocês estão me escutando bem? Tá? Então tá Sim, ótimo. eu só Por mudei favor. aqui o meu microfone porque eu não consegui colocar os fones de ouvido para funcionar, então para não Tá. interferir o barulho da minha casa. Tá, não, tá tranquilo. Mas como a internet aqui tá instável, vocês me avisem se por acaso começar a picotar, que aí eu fico sabendo. Mas é, não tem a ver, a liberdade não tem a ver com a finalidade, porque muita coisa participa dessa finalidade, né? Como estava falando, a disposição do mundo é assim, né? Se você quer ser uma mulher independente, autônoma, liberal, se você nascer atualmente no Afeganistão, você não vai ter essa possibilidade. Faticamente ela é impossível, né? Se você deseja conceber um tipo de relação onde você possa se deslocar pelo mundo inteiro sem se preocupar com fronteiras de forma instantânea, se você nasceu antes da invenção dos aviões, você não vai conseguir realizar isso e é uma questão fática. Entende o que eu estou querendo dizer? Um mundo, ele não é nem a favor nem contra os seus desejos. Ele é independente dos seus desejos, né? Mas há uma segunda camada que explica também por que que a liberdade não pode ser finalidade. Se trata do seu próprio projeto, né? Se você quer ter um projeto de uma vida em meio à natureza, com poucos bens e mais próximo do natural, se você morar no interior, provavelmente você vai ter mais facilidade de executar isso se você morar na cidade de São Paulo. E volta, de novo, o Sartre está chamando a atenção, isso não tem nada a ver com você, tem a ver com o projeto que você quer realizar, tem a ver com as condições do momento. Logo, a liberdade não pode estar atrelada a isso. A liberdade, ele vai chamar isso, ao invés de uma finalidade, tem a ver com uma suficiência. Ou seja, tem a ver com uma projeção de futuro. Eu posso sonhar qualquer coisa. E eu poder sonhar qualquer coisa significa que eu sou livre. Se eu vou obter ou não, isso é de outra dimensão. Né? O Sartre dá um exemplo que me parece bem direto em relação a isso, que ele diz: se o seu sonho é ser escritor, isso não tem nada a ver com o fato de você ser bem-sucedido ou não, de você ser publicado ou não, de você ser divulgado ou não. Tem a ver com o que você escreva. Se você escreve, então você é escritor. Não tem nem a ver com a ideia de você ter talento ou não. Você vai ser um escritor medíocre, mas você vai ser escritor. Logo, a liberdade ela tem muito mais a ver com essa abertura que você coloca no mundo, essa abertura que você se faz em relação às coisas que se apresentam a você,
E por isso a gente falou tanto da questão da indeterminação humana, Carla, porque justamente essa impossibilidade de você ser alguma coisa objetivamente é que permite que você seja livre. Na verdade, é uma incapacidade sua de ser imaterial, de você ser inanimado, de você ser objetivo, que faz com que você seja livre. É justamente que você, pelo fato de você não conseguir se identificar a ninguém, a nada, nem a um projeto especificamente, que a liberdade se faz. Entende um pouco do que eu estou falando? E é curioso, porque sim, é verdade que. Eu entendo muito e agradeço muitíssimo Que bom, porque assim, explicações. de fato, o Camus, com o tempo, ele quer se afastar, não só do Sartre, da Simone de Beauvoir, mas do existencialismo. Ele se irrita de ser chamado de existencialista, e, portanto, é possível, nos últimos 10 anos de vida dele, encontrar argumentos que digam que ele pense outras coisas. Mas tem uma passagem que eu sempre acho muito emblemática, porque eu acho que ela é profundamente existencial, antes de tudo. Ela não é sartreana, ela é existencial, ela é mais ampla, que o Camus, numa entrevista dos anos 40, que perguntam para ele se ele e Sartre são niilistas. Ou seja, eles não acreditam em nada. Eles defendem que nada tem importância. Ou seja, que tudo tem o mesmo valor, que é nenhum. E a resposta que o Camus dá, eu acho brilhante, que ele diz, não, porque um niilista faz da falta de valor um valor, né? Quer dizer, um niilista, ele não admite que nada tenha valor. E ele fala, nós não somos assim. Era uma época que ele ainda não se importava de estar muito próximo do Sartre. Ele diz, o que acontece com a gente, que nós recebemos um mundo onde os valores estão Eu vou ficar lá em no carro. crise, onde os valores estão em crise, aonde a gente recebeu um mundo sem valor. E o que a gente faz é refletir sobre esse mundo sem valor, é tentar compreender por que que o nosso mundo não tem valor. Então, para ele tem muito mais a ver. Diga, Carla. Não, é nesse contexto que você está falando. Esse mundo deles, pelo que eu me lembro, é um mundo pós-Segunda Guerra, né? O entre guerras, em que a Europa está destruída. A gente pode aproximar esse mundo que eles viveram do mundo que a gente está vivendo hoje, em que a gente tem uma crise humanitária, ecológica e várias coisas que a gente pode pontuar, em que Eu traz acho de que novo o sim, niilismo. acho que sim. E acho que no nosso caso, digamos que temos vantagens e temos desvantagens. A nossa vantagem é que a gente não vive um conflito objetivo entre duas superpotências, né? Como existia entre a União Soviética e Estados Unidos com as bombas nucleares. Quer dizer, nós temos uma confiança maior de que ninguém vai soltar uma bomba atômica muito maior do que eles tinham, né? Até porque eles viveram a experiência de Hiroshima e de Nagasaki, né? Eles viram a utilização da bomba. Eles vieram de duas guerras mundiais, uma em que eles eram muito jovens, mas presenciaram aquilo, e uma Segunda Guerra Mundial onde eles eram adultos já. E que nada garantia que não haveria uma Terceira Guerra Mundial, né? Então, eu diria que a sensação concreta de um risco do fim do mundo para eles era muito mais palpável do que para nós. Em compensação,
nós temos consciência de que o mundo pode se destruir muito mais por outros meios que não só a guerra mundial. Para eles era isso o problema, né? Vai ter uma terceira guerra mundial. Essa terceira guerra mundial, as pessoas vão estar, os dois lados vão ter bomba atômica e acabou o mundo, né? Tem uma passagem que a Simone de Beauvoir relata ali na década de 50 que havia um boato que a União Soviética iria invadir a França, que nem os alemães invadiram. E o Camus escreve para o Sartre e diz: você tem que ir para os Estados Unidos, porque se os soviéticos entrarem aqui, eles vão acabar com você. Eles vão fazer você desdizer tudo que disse e depois vão te executar. E que a Simone e o Sartre, a Simone conta que ela e o Sartre riam da preocupação do Camus. Mas é porque tinha esse boato de que, ó, a qualquer momento a União Soviética vai invadir a Europa, né? E o Sartre brincava de tipo, mas qual a diferença entre a França ser invadida pela União Soviética, me matar e eu ir para os Estados Unidos, né? Eles riam, no sentido de que havia uma compreensão de que o centro do mundo era a Europa para eles. Então, meio que ir para os Estados Unidos era desistir do mundo também. E isso pode ser uma arrogância ou não, mas era um senso meio corrente, né? É só a gente lembrar na Segunda Guerra Mundial que vários pensadores e artistas tentaram ir para os Estados Unidos só quando não tinha mais chance de sobreviver na Europa, né? Você pega a história do Walter Benjamin, né, filósofo alemão, que ele vai definhando por falta de alimentação, por condições precárias, a ponto de quando ele chega na fronteira da Espanha e de Portugal, ele tinha 40, se não me engano, ele tinha 44 anos, ele era mais novo do que eu tenho 47. E você olha para ele, ele parece uma pessoa de mais de 70 anos, o estado dele, porque ele vinha se alimentando muito mal nos últimos anos e ainda teve que fazer uma travessia ali pelos Pirineus para chegar na fronteira da Espanha é, com Portugal. Ele já estava muito mal de saúde, conta assim que ele tinha dificuldade de andar. E quando ele chega ali, eles ficam uma semana parado porque a Espanha fechou a fronteira. Não, acho que foi Portugal que fechou a fronteira. E ele, no último dia, ele se suicida com uma dose de morfina. E no dia seguinte a fronteira é aberta, né? Muita gente trabalha isso de tipo o famoso azar do Walter Benjamin que acompanhou a vida inteira dele, né? Ele chamava disso do corcundinha, que tem uma figura no folclore alemão do corcundinha, que é aquela figura que está sempre perto quando alguém é atrapalhado, entendeu? Tipo, alguém deixa cair alguma coisa, alguém tropeça em algum lugar, alguém faz alguma pequena bobagem. Ah, é o corcundinha que está te atrapalhando. E o Walter Benjamin escreveu sobre o corcundinha, e de alguma forma ele dizia, parece que ele sempre me acompanhou. Mas assim, de fato, não dá para a gente saber que ele chegaria vivo nos Estados Unidos de tão mal que ele estava. Mas porque ele foi resistindo ao máximo a não sair da Europa. Então você tinha muito essa ideia que sair da Europa era sair do mundo, você ir para os Estados Unidos. Você sabia que nos Estados Unidos você tinha uma condição financeira maravilhosa, o capitalismo, mas a ideia de cultura, ainda mais olhado pela perspectiva europeia, era da destruição total. Então eles brincavam nesse período. Quer dizer, assim, qual a diferença de ser morto pelos soviéticos ou ir para os Estados Unidos? Claro que tem uma diferença, claro que se isso fosse real, em última análise, eles iam querer ir para os Estados Unidos, mas só estou querendo dizer com essa ideia de perda de mundo simbólico, né? E, assim, a gente tem exemplo até não poder mais, né? Um exemplo que é caro a nós, porque tem a ver com a nossa história, da vinda do Stefan Zweig para o Brasil, para o Rio de Janeiro e depois para Petrópolis com a sua esposa, e eles se suicidam, né? Primeiro, uma sensação de isolamento total, né? Eles eram muito benquistos, né? É preciso lembrar que o governo Vargas, o regime Vargas, adorava os vai com a ideia do Brasil, país do futuro, etc. e tal.
Mas eles não tinham com quem conversar, não tinha um ambiente cultural no Brasil, né? Em um determinado momento da guerra, ele teve a sensação de que aquilo não ia acabar nunca, que o Hitler não ia perder. Assim, houve esse risco do Hitler não perder, né? O dia dele não é um dia tão comemorado à toa, porque se ele não desse certo, podia ser que não desse certo mais, né? E houve um, 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 uma união de forças e com muitas estratégias para que aquilo desse certo, né? Todo um movimento dos Estados Unidos através de eh, tanques infláveis que eles colocavam na Inglaterra, porque pelas fotos aéreas você não conseguia distinguir se eram verdadeiros ou falsos, para induzir os alemães que eles iam invadir pelo norte da Europa, ou pelo sul, já não me lembro mais, eu sou péssimo de estratégia militar, perdão, mas que eu digo assim, há todo um jogo de você simular que está entrando por um lado e entra pelo outro, né? E, meu Deus, agora eu vou esquecer o nome, que era um militar mais famoso americano, eh, que, que, que na Primeira Guerra Mundial era muito jovem, ganhou uma fama muito grande, e os alemães, eles monitoravam o deslocamento dele, porque falavam assim, o dia que os Estados Unidos quiser tentar invadir a Europa vai ser com ele. E ele é levado para esse ponto falso para justamente induzir os alemães que eram por ali. Quando chega a notícia que talvez eles entrem pelo sul, o Hitler não acredita, porque eu esqueci o nome dele, ele é um militar super famoso, eu esqueci o nome dele. Tanto que ele só entra na guerra no segundo momento, e ele fica desesperado, porque ele é um militar, ele queria estar no fronte da guerra. Mas era preciso. Entende? Eu só estou querendo dar aqui um pequeno exemplo, como houve uma arquitetura, um plano todo construído para iludir. Então, podia ser que o Hitler não perdesse a guerra. E o Svein, ele se suicida, ele e a esposa, nesse deserto cultural brasileiro, que eles adoravam Petrópolis, eles adoravam a recepção, eles eram muito amados. Mas e o solo? É porque a gente não consegue nem ter a dimensão de quem era Svein naquela época, né? O Svein era, sei lá, uma mistura de Paulo Coelho com Harari e com muito respeito intelectual, entendeu? Ele era uma pessoa muito respeitada intelectualmente que vendia muito, ele era o maior vendedor de livros à época, né? De alguma forma ele eclipsava Thomas Mann, né? Assim, não é pouca coisa isso. E ao mesmo tempo com a ideia de que a Europa dele não vai voltar, que a Alemanha dele, o mundo germânico está perdido, né? Então, assim, nesse sentido, Carla, lá era muito pior. A gente não tem essa dimensão. E, em compensação, a gente sabe que o mundo pode ser destruído por catástrofes naturais, a gente sabe do desequilíbrio ecológico que estamos causando, a gente sabe que o capitalismo está levando a uma desigualdade tamanha que você não sabe se ele vai sobreviver a isso. Então, assim, o lado mais grave da nossa época é em que a gente descobriu que a gente não precisa de bomba atômica para exterminar com a raça humana, né? A gente já descobriu que existem outras formas de você exterminar. Quando eu pensei no niilismo no nosso tempo, eu não pensei aqui propriamente da gente, não. Eu pensei nesses tempos, né? Uma imagem, não vou nem falar do conflito atual dos dois que estão acontecendo. Eu penso naquele cordão humanitário, lembra que atravessou a Europa Uhum. inteiro e todos os países fechando as fronteiras? Aquilo ali era muito forte, aquilo ali é Sim. uma desesperança muito grande, né? Não, Todos mas eu os concordo com você. imigrantes. E isso, nesse sentido,
eu acho que As Moscas, do Sartre, ela, a peça nos incita a tomarmos rédeas de nosso tempo. Porque, basicamente, o que a peça está dizendo, assim, uma leitura, acho verdadeira, mas muito rápida, mas ainda assim verdadeira, que ele está querendo dizer assim, não há justificativa de você desistir de transformar o seu tempo, porque a realidade está adversa a você, né? Orestes encontra Argos destruída com os seus inimigos no poder, né? Mais adverso, impossível disso acontecer. Mas é porque o Sartre está chamando a atenção que não tem a ver em obter alguma coisa. Porque para obter, pode ser que seja impossível mesmo, né? Esse papo profundamente disseminado na nossa época e completamente injusto, equivocado, de que se você quer, você pode, isso é mentira, né? A ideia do empreendedorismo, a ideia de qualquer um pode ganhar 1 milhão, a ideia de que se você não é bem-sucedido é porque você não está trabalhando o suficiente, que você não está se dedicando o suficiente, você não está fazendo. Não, essa ideia é uma ideia estruturada em torno do mecanismo capitalista que precisa que uma massa imensa trabalhe para que uma elite ganhe muito dinheiro. Porque se o mundo cruzar as mãos, vamos dizer que todo mundo resolva viver só de subsistência. Vamos dizer que todo mundo fale a partir de agora que, olha, eu só quero ter um lugar para dormir e quero ter alimento para sobreviver. Do resto, eu não vou consumir nada. Não vou comprar nada, não vou investir nada. O mundo quebra, mas as pessoas não morrem. A estrutura quebra, mas as pessoas não vão morrer. Então, é preciso que as pessoas trabalhem muito, é preciso que as pessoas sejam muito exploradas no seu trabalho para que alguém ganhe. Então, nesse sentido, há uma lógica que justifica de uma finalidade. Então, é preciso convencer 1 milhão de pessoas que elas podem ser ricas para que 100 pessoas sejam muito ricas. Mas se essas 1 milhão não tentarem ser muito ricas, essas 100 não serão muito ricas. Porque é preciso de um volume para que tenha excedente. Quer dizer, nisso, assim, Marx continua sendo muito útil e muito claro, né? Sem excedente, não tem riqueza. Logo, deveríamos distribuí-la muito melhor, porque não dá para uma pessoa genial ser muito rica, porque não depende só do trabalho dela. Nesse sentido, era muito mais interessante que a gente tivesse uma coletividade bem abastada e você admitindo que um ou outro fosse muito rico, mas você tem uma base muito abastada, né? De uma boa saúde, de boa moradia, de boas condições, né? De divertimentos e lazeres acessíveis a todos. A ideia é um pouco disso. E nesse sentido, o que o Sartre está querendo dizer é que você não pode olhar para a finalidade, porque se você olhar para a finalidade, você perde de vista o que é humano. Então, nesse sentido, o trabalho dele é todo dizer: não, a liberdade não tem a ver com ganhar dinheiro, não tem a ver com ser bem-sucedido, não tem a ver com ser reconhecido, não tem a ver com nada disso. Porque se dependesse disso, Orestes não teria condição de ser bem-sucedido, de ser livre. E por isso que a gente vai ver, para quem já leu a peça já viu, que Orestes não vai se tornar rei de Arcos. O problema dele não é tomar o poder. O problema dele é se descobrir senhor de si mesmo, de que ele pode ter um projeto de vida. E o projeto de vida ninguém tira de você.
As suas riquezas você pode perder a qualquer momento, né? Você pode, sei lá, você pode acumular ouro, barras de ouro em casa e ter um terremoto, uma tsunami que acabe com aquilo tudo. Você pode ter uma lei que é, é, como se diz, isso desaproprie tudo que é seu, confisque tudo que é seu. Ninguém tem como se proteger disso. Por isso, Carla, que essa ideia que a gente precisa ser precavido, a gente precisa se preparar para o futuro, em certa medida, é verdadeiro. Assim, quer dizer, é bom você ter pequenas garantias da situação, mas ela, em última análise, ela nunca vai funcionar, porque você não tem como se preparar para adversidades da vida, né? É muito melhor você se preparar para aprender a lidar com as adversidades da vida, que é mais ou menos a lógica estoica, né? Aquela coisa cênica, uma vez por semana ele fazia jejum de 24 horas. E ele fazia porque ele dizia: se algum dia não tiver o que comer, eu não posso me desesperar com isso. A gente pode sobreviver um dia sem comer. Uma vez por semana, ele dormia com os escravos dele, porque ele dizia, ele era muito rico, o Sêneca. Ele dizia que ele tinha um talento comercial muito grande. É, Ele dizia: faço isso porque se algum dia me tornarem escravos, eu não posso me desesperar, porque a escravidão não diz quem eu sou. É um estado social só. Entende a lógica? A lógica não é que você tem que passar por privações. A ideia é que a privação não pode deixar você ser quem você é. Então, ele meio que vai fazendo pequenos testes para que quando ele tenha. Parece uma lógica meio de Buda, né? O Buda dizia: se tem um banquete, coma um banquete. Se não tem o que comer, não coma nada, mas que esteja você presente em cada situação. E o estoicismo tem muito essa coisa de você se preparar para que você seja quem você é, que você não esteja preso às suas posses, porque para eles isso é o pior castigo, porque as suas posses, de fato, nunca são suas. Elas sempre podem ser destruídas, perdidas, apreendidas, confiscadas. Então, de alguma forma, é um pouco dessa lógica que o Sartre está querendo dizer: o que você mais é a sua liberdade. E a sua liberdade significa que em qualquer situação você tem um ponto de partida. Então, uma mulher que se encontra numa subjugação radical, ela não vai poder ser tudo que ela quer, mas ela pode, a cada momento, querer ser outra coisa que não aquilo. E isso ninguém pode tirar dela. Não importa o grau de subjugação que ela tenha. Ela pode sonhar um dia não estar naquela condição. Ela pode, ela pode projetar a si como não estando naquela situação. E isso ninguém pode tirar. Não há governo, não há Estado, não há lei, não há condição que tire isso de você. Essa capacidade de sonhar com um futuro que ainda não existe, mas que é desejado por você. Isso é definição de uma ação livre para o Sartre. É um projeto de um futuro não realizado, mas desejado. E aí, Carla, eu já vou te passar que eu vi que você quer comentar uma coisa, mas só uma coisa mais da peça, das moscas. O Sartre está querendo dizer isso. O problema não é a opressão só, porque a opressão você sempre pode lutar contra a opressão. Pior do que a opressão, que já é grave, que já tem efeitos graves no corpo, na vida, nas condições das pessoas, é o arrependimento, é a culpa, é o remorso. Porque o arrependimento, a culpa e o remorso impedem de você olhar para o futuro, porque você fica olhando só para trás. Você fica estagnado na vida. E o que
Orestes descobre que o problema é que os argivos, eles ainda não saíram da morte de Agamenon. Eles se sentem tão culpados que eles não conseguem olhar para frente. E se você não projeta um futuro não realizado ainda, mas desejável, como que você vai agir? E a ideia, digamos, metaforicamente, do Orestes é justamente essa. Ele diz: eu matei Clitemnestra, minha mãe. Eu matei Egisto, o usurpador, e meu primo de segundo grau. E agora vocês não têm mais nada que impeça de vocês olharem para o futuro. Então olhem, porque esse crime é meu. Vocês não podem sentir culpa por eles, por esse crime. Porque esse crime, quem poderia sentir culpa sou eu. O que Orestes não aceita, né? Quem cai na culpa é Eletra. E Eletra, ao cair na culpa, convencida por Júpiter, ela, ela volta a ter fazer parte dessa massa disforme, que são os argivos, que é a população de Argos, que está estagnada pela culpa, pelo remorso e pelo arrependimento. Então, digamos que a peça ela é uma defesa da liberdade, não porque ela queira que você seja livre, mas ela está chamando a atenção que a, a, o arrependimento, a culpa, o remorso, todos esses sentimentos, olha que coisa delicada, porque o Sartre está falando de sentimentos. Ele não está falando de opressão real. O problema não é que os alemães estão no poder e não estão deixando os franceses viverem. O problema é que os franceses se sentem culpados de terem permitido que os alemães tomassem a França. É um sentimento de culpa que torna o francês inoperante, e não uma condição física. Então, a discussão que ele está fazendo é o arrependimento, o remorso e a culpa, eles não interditam a liberdade, mas eles camuflam a liberdade. Eles iludem a nós de que somos livres. E eles dizem: você não é livre, porque você é culpado. Você não é livre, porque você sente remorso. E esses sentimentos de culpa, de arrependimento, de remorso, tudo aquilo que você fica olhando para trás, aquilo que você dá as costas ao futuro, ele te torna inoperante, porque é como se você desarmasse a sua liberdade. O seu ímpeto é contido, ele é castrado. Essa é a questão. Não sei se fica mais claro, cara. Fica assim. E é interessante, Carla, porque eu acho que a Simone pensa a mesma coisa, voltando à questão original que você colocou do que o Sartre. A diferença é que a Simone vai olhar para o outro lado só. Ela vai dizer: se eu não entender a inscrição histórica, eu não consigo projetar esse futuro. Então, eu preciso entender qual é o contexto que a mulher está inserida. Eu não consigo falar da mulher abstratamente. Eu preciso falar da mulher, no caso, ela vai falar da mulher europeia da década de 40. É isso que vai interessar ela. É a mulher contemporânea inserida num certo registro. Porque a partir dessas dimensões práticas, históricas, sociais, culturais, é a partir delas que eu ajo. A mulher só vai conseguir a sua emancipação, a mulher só vai conseguir sair de uma subjugação, de uma opressão, se ela reconhecer a realidade antes. Se ela não reconhecer a realidade antes, ela não tem como transformar essa realidade, entende? E eu te agradeço muito, Carla, porque é um jeito da gente falar do que a gente está discutindo, mas através de uma outra perspectiva, que às vezes ajuda a gente a alimentar uma coisa ou outra.
essa forma de discutir a filosofia através das obras literárias é bem interessante. E aqui a gente faz a ponte também com a psicologia, né, que você menciona bastante. É porque me parece, assim, o recurso literário, ele dá uma concretude ao que a gente está falando, né? Não é só uma argumentação teórica abstrata de conceitos, né? Você pode usar aquele espaço literário, dramatúrgico, né, para tornar aquilo mais concreto, mais real, mais efetivo, a discussão. E eu acho que, claro, que tem a ver com o meu próprio percurso pessoal de formação, essa aproximação com a psicologia, com a psicanálise. E ela tem muito a ver, para mim, com a própria reflexão sobre a subjetividade, né? Eu acho que me parece que a única forma de você pensar a questão da subjetividade, da constituição dos indivíduos, da nossa constituição, é através de duas abordagens. Uma abordagem filosófica, que está muito preocupada com fundamento, com a busca da estrutura do processo histórico, cultural, social, mas com uma abordagem também, vou colocar assim, psíquica, né? Porque acho que tem a ver tanto com a psicanálise, com a psicologia, que tem a ver com uma certa dimensão da estrutura psíquica, né? Quer dizer, esse embate entre o indivíduo e o coletivo, entre a formação do individual dentro de uma estrutura coletiva, ele não se dá através só da dimensão cultural social. É- Ela é, ela é individualizada através da psique humana, né? Então, nesse sentido, o estudo da subjetividade, acho que para mim, a minha forma de ver, pelo menos, ela exige essas duas abordagens, né? Porque senão, eu acho que se você fica só numa abordagem psíquica, o risco que você tem equivocado, mas é uma tendência de você abstrair do social, do cultural, né? Do comunitário. É o risco de você cair num solipsismo. E volto a insistir. Equivocado, não acho que nem a psicanálise nem a psicologia defendam isso, mas a tendência, quando você desgarra a psicologia e a psicanálise da realidade, é de você cair no risco de um solipsismo, né? De você se ver meio como uma ilha, né? É, é até um dos efeitos comuns, mas, digamos, indesejáveis de quem faz terapia, né? Às vezes a pessoa fica voltada só para si própria, né? E tudo bem se for uma etapa, mas uma hora você vai ter que romper com isso, senão não vai dar muito certo. E por outro lado, da filosofia, sem esse aporte psíquico, eu acho que corre o risco dela ficar muito abstrata, né? De ficar uma discussão muito teórica só. E tem você trouxe o Camus, tem uma passagem do Camus, não me lembro se está no Mito de Sísifo, eu tenho que me lembrar onde que está, que ele diz assim, os filósofos falam muito livremente sobre a vida, porque nunca é o sangue deles que é derramado. Que é essa ideia de uma filosofia que é muito abstrata, né? A gente vê muito intelectual aí dizendo tem que ir para a rua, tem que ir contra o governo, tem que. Não podemos aceitar, temos que fazer revolução, não sei o quê. Mas eles não vão para a rua, né? Ou eles vão para a rua na função de professor, de intelectual, que é outra coisa, né? Eu posso dizer isso tranquilamente, porque também quando eu vou para a rua é um intelectual, um professor que está indo, né? Então, mas no fundo, que o Camus, além da ironia do Camus, ele está dizendo do risco de uma abstração total, né? E nesse sentido é terrível. Me parece que nesse contexto aí a gente entende até o medo dele em relação à segurança do Sartre e da Simone de Beauvoir,
uma vez que ele veio de uma Argélia que era dividida, né? O povo nativo era uma colônia da França e o povo nativo não tinha direitos, eram cidadãos de segunda classe, coisa que o Sartre e a Simone de Beauvoir, por serem de origem ricas, não tinham essa vivência, né? Mas não tem a menor dúvida que você está certa, Carla. Assim, Simone Beauvoir é de uma família muito rica, que, como ela diz, ela teve a sorte deles quebrarem no momento certo. Ou seja, ela teve uma educação primorosa, mas quando ela está chegando no final da adolescência, que ela diz que seria a época dela ser completamente castrada, a família perde todo o dinheiro e ela fica livre para fazer o que ela quisesse, porque ela tinha que arranjar um jeito dela se sustentar. E ela diz: essa foi a minha salvação. Mas, assim, uma família muito rica. Sartre também, né? Uma família que eu digo assim, que a gente diria hoje em dia, de classe média intelectual, né? O avô dele foi capaz de bancar ele, a filha dele, né? Certamente. E o Camus, que não, por outro lado, também não era pobre, mas assim, vivia uma colônia, como você disse. Quer dizer, ele tinha noção do que era o governo autoritário, porque isso é curioso. E é curioso mesmo, porque assim, o Camus, na independência da Argélia, ele tem um papel muito estranho, porque ele defende o acordo entre a França e a Argélia. Tanto que os movimentos nacionalistas odeiam o Camus naquele momento, porque ele é contra a independência. É, e ele defende o diálogo, o acordo, assim, algo completamente impossível de acontecer, porque a França já tinha ultrapassado essa fronteira. A França torturava o- os argelinos para impedir a independência. Então, assim, digamos que eu acho que sempre o acordo ele é melhor do que o confronto, mas é preciso reconhecer que também tem que ter condições para o acordo. Né? Como que você vai fazer acordo com alguém que está te torturando? Entendeu? Não há a menor. E o Sartre, não. O Sartre sempre foi uma pessoa muito radical. Né? Ele era completamente a favor dos argelinos. Né? Não, não é à toa, por exemplo, que figuras como o Fanon adoravam Sartre, porque era a figura do grande intelectual francês que pensava contra a França. Mas, Carla, a gente não pode perder de perspectiva que ele tinha um lugar bastante confortável. Veja, não é fácil. O Sartre foi vítima de 2 atentados de bomba na casa dele, né? Eu não estou querendo dizer que ele fazia irresponsavelmente. Ele tinha mas o que eu quero dizer é que você tem razão, que ele não tinha perspectiva da periferia. E isso é uma outra dimensão da realidade. A gente sabe disso muito bem. A Simone tinha uma dimensão melhor disso porque ela era mulher. Então, nesse sentido, ela sabia que ela não fazia parte da elite. Ela tinha um certo respeito que batia no limite dela ser mulher. Né? É só você pegar até hoje, quando se fala da Simone de Beauvoir, não se consegue não começar dizendo que era a companheira do Sartre. Mas você tem várias apresentações do Sartre que não citam a Simone de Beauvoir. Não há nenhuma análise que se faz do segundo sexo sem dizer que é devedor do ser e o nada. Mas nunca se diz no Sartre a dívida intelectual a Simone de Beauvoir, que ele admitia. Né? Assim, tem várias entrevistas dele que ele conta. Tal peça não teria saído sem a Simone, porque ela falava disso, ela reclamava disso. Eles eram muito cruéis entre eles, de leitura. Assim, eles não eram gentis. Ele era, por exemplo, o primeiro texto que a Simone de Beauvoir escreveu, ele disse: pelo amor de Deus, isso aqui não serve para ser publicado, está horroroso. E você sabe fazer muito melhor, por que que você está fazendo? E ao contrário também, às vezes ele escrevia e ela dizia:
Ah, agora eu entendi. Você fica querendo só seduzir o leitor, ao invés de escrever sério, não sei o quê, não sei o quê. E um respeitava muito a opinião do outro, porque eles tinham muito respeito pelo outro. E o Sartre dizia, a crueldade ali era generosidade, porque um sabia que gostava do outro. Não tinha, digamos assim, uma insegurança afetiva. Então, no sentido de que quem melhor do que a Simone de Beauvoir, que conhecia o pensamento do Sartre como ninguém, para criticá-lo? E que gostava dele, que queria o melhor para ele. E quem melhor do que o Sartre para analisar e criticar? Agora, é preciso estômago, né? Porque às vezes, muitas vezes, você quer do seu companheiro, da sua companheira, só o carinho. Não era o que eles queriam. O que eles queriam era o rigor, né? Isso que importava para eles, né? Agora, eu acho que faz todo sentido, né? Eles nunca viveram um sofrimento. Quando, por exemplo, quando a França estava ocupada, a vida deles era muito difícil, né? Essa história deles escreverem nos cafés parisienses tinha a ver porque eles não tinham dinheiro para ter calefação em casa. E nos cafés tinham, né? O Sartre até dizia que depois que ele ficou famoso, ele e o Lacan eram conhecidos por darem gorjetas altíssimas nos cafés. E o Sartre dizia que ele dava muita gorjeta porque durante a guerra ele ficava o dia inteiro lá e pedia um café e mais nada. Ele passava o dia lá dentro para ter calefação e poder escrever, e que os garçons ficavam putos, porque não consumiam. Então era um jeito de retribuir o que ele tinha feito antes, né? Então, assim, viveram muita dificuldade, tudo. Mas eles eram franceses, eles não eram sequer franceses de origem judaica. Então eles não sofreram nada. Quer dizer, estou me contradizendo, eles sofreram muito, mas não sofreram pior. É isso que eu estou querendo dizer. E também não estou eu aqui querendo fazer a coisa mais detestável que tem de hierarquia de sofrimento, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que eu acho que você tem razão, Carlos. Tem uma perspectiva, tem um contexto de história pessoal que muda a perspectiva, e acho que tanto o Sartre quanto a Simone de Beauvoir, eles são exemplares porque eles se esforçam o tempo todo para saírem do seu lugar de perspectiva para adotar outras perspectivas. Não à toa por isso que eles vão falar tanto do terceiro mundo, que eles vão falar tanto da África, né? Porque eles estão tentando sair do seu lugar para pensar o outro lugar. E eu acho que isso é profundamente respeitoso. É um esforço que eles fazem, mas que eles têm um lugar que eles falam a partir de um lugar, né? Então, frente a isso tudo, eu gosto muito de uma definição que o Sartre vai fazer depois das palavras, depois de escrever As Moscas, quando ele vai apresentar o que para ele as moscas significam. E ele cita, eu vou citar nominalmente, ele diz: o que interessa a ele é como se comporta um homem em face de um ato que ele tenha cometido, do qual ele assume todas as consequências e as responsabilidades, mesmo se, por um lado, este ato lhe cause horror. Essa é a questão. Volto a insistir, o problema do Sartre não é a sua situação em As Moscas. É como você está em uma situação, ontologicamente falando, pela condição humana, você não está preso a ela, você está inserido nela. Então, para ele, é pensar como que pode uma pessoa cometer o crime máximo, é um filho matando a mãe, e como que pode ser lidar com essa responsabilidade.
E lidar com essa responsabilidade é não cair numa inoperância. Então, como que eu posso viver sem ficar inoperante? E ele radicaliza, né? Porque, assim, nada pior do que um crime de um filho matando a mãe. Se um filho mata a mãe e isso não torna ele inoperante, então nenhuma outra situação vai torná-lo inoperante, né? A ideia é tão presente nas tramas do Sartre da situação limite, né? A situação pior possível, e na situação pior possível você descobre o que você vai fazer, né? E percebam isso quando ele diz, vou repetir, como um homem se comporta frente ao ato que ele cometeu, como que ele assume todas as consequências e responsabilidade, mesmo que o que ele faça lhe cause horror. Assumir todas as consequências e responsabilidades. Essa é a questão-chave para o Sartre. Porque assumir todas as consequências e responsabilidades em nada tem a ver com culpa. O que é muito estranho para nós que vivemos numa sociedade, numa cultura cristã, onde tudo gera culpa. Para ele, responsabilidade é dar resposta às coisas, não é se penalizar por uma culpa. Exatamente, Patrícia. É igual o muro. Só que um muro, o muro, ele olha uma outra faceta dessa mesma situação. O muro quer dizer, não importa o quanto você queira ter controle sobre a vida, você não tem controle sobre o resultado das suas ações. Por isso que você não pode sentir culpa. Patrícia, muito obrigado. Eu não pensaria nisso se você não lembrasse do muro. Porque se eu não posso ter controle sobre os resultados da minha ação, ou seja, vou dar um exemplo bem banal para explicar. Eu estudo, eu reflito, eu programo, eu elaboro a nossa aula de hoje. Então, dentro de uma dimensão de responsabilidade, o que que é ser responsável para Sartre? Eu assumi com vocês que eu daria aula hoje. Então, qual é a resposta que eu dou para esse compromisso? É preparar a aula, é me preparar para a aula. Eu poderia, como eu estava preocupado hoje à tarde, da internet não funcionar. Não é culpa minha. Eu não tenho controle sobre a internet. Mais do que isso, a internet poderia funcionar como está funcionando. Eu vim aqui, consegui dar toda a aula que eu programei, e a Patrícia fala: Puxa vida, hoje foi muito ruim a aula para mim. Achei que o Marcelo foi confuso, não fez sentido para mim. Eu não posso ter culpa em relação a isso, porque a culpa é o quê? Eu não correspondi a um certo padrão que adotamos aqui de aula boa. E quanto a isso, eu só posso ter remorso, eu só posso ficar preso. E na aula seguinte eu chegaria: Patrícia, pelo amor de Deus, melhorou a aula, está fazendo sentido para você agora. Mas eu ainda estou preso naquela outra aula, não estou dando uma nova aula, estou ainda vivendo aquela aula em looping. Mas se a Patrícia chega para mim: Marcelo, pô, eu fiquei muito confusa com essa aula sua, não entendi nada, não sei qual é uma forma de ser responsável por isso. Qual é a minha forma de dar resposta a isso? Patrícia, o que que ficou confuso? Eu não entendi isso. Mas você não entendeu por causa de. Ah, não é bem que você não entendeu. Você não gostou. Você não concorda. Ah, é verdade. Eu achei que eu não tinha entendido, mas agora você falando, eu discordo do que você disse. Ok, discordar faz parte do jogo.
Isso aqui eu não entendi por causa disso. Ah, mas será que, Patrícia, você não entendeu porque falta você compreender isso, isso, isso? Ah, agora que você falou isso, fez mais sentido. Veja, a responsabilidade, ela impõe uma ação. E ela impõe sempre uma ação nova, porque é dar resposta a algo. É novo, é para frente, é para o futuro. Já a culpa é uma imagem que eu criei quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, e que eu não dei importância nenhuma, mas já dois colegas professores, quando leram, me falaram: Marcelo, essa imagem é muito boa, porque a culpa é como se você pegasse uma âncora e jogar-se no passado. Então você está navegando para frente, mas no fundo você não está saindo do lugar, você só está rodando. Você imagina um navio que, que joga uma âncora e acelera tudo. Na melhor das hipóteses, ele vai rodar. E muitas vezes o que acontece com uma pessoa que está tomado pela culpa, se você acelera com uma âncora jogada para trás, você afunda o navio. Porque eu sou péssimo, eu não sei se a parte de trás é a popa ou a proa. Mas a parte de trás começa a afundar, porque a âncora começa a puxar. E isso acontece de fato. Uma pessoa tomada por culpa, ela vai submergindo, ela vai perdendo a capacidade de olhar. Mas não é de fazer coisas, é de só olhar. Então, é esse o trabalho. E o muro é um conto, para quem não leu, eu não vou contar o conto aqui, mas vale a pena ler. Porque ele tem uma graça, todos, é uma graça mórbida, só para avisar antes aqui, para ninguém achar que vai se divertir. Mas ele tem uma graça, ele é muito desconcertante, ele é muito bonito nesse sentido, literariamente, porque ele mostra que não importa o cálculo que você faça, você não tem mínima ideia o que vai acontecer. E justamente porque você não tem a mínima ideia do que vai acontecer, você não pode orientar a sua ação por cálculo. E eu posso dar exemplos atrás de exemplos atrás de exemplos. Qual é a forma mais segura de investimento que você possa ter? É, sei lá, comprando imóveis. E quem tinha imóveis durante a pandemia passou um desespero, porque as pessoas não tinham como pagar, as pessoas foram entregando imóveis. Se são imóveis comerciais, estão entregando até hoje, né? Então, e como que você vai prever isso? Né? Não tem como. Outro dia eu estava vendo aquele filme Divertidamente 2, que eu acho um muito melhor do que o 2. Eu acho um muito interessante. O 2 eu acho que é meio variação no mesmo tema. Mas tem uma coisa bem interessante que é o Divertidamente 2, o principal papel que eu acho é a entrada da ansiedade a partir da adolescência, né? E a ansiedade, o jeito dela controlar, ela calcular tudo que pode dar errado e encontrar uma saída. Só que se você calcula tudo que pode dar errado para encontrar uma saída, o que acontece é inoperância. Simplesmente você entra numa paralisia, porque não tem como. De fato, você não calcula. Então, eu acho que eu já contei essa história uma vez, mas ela é muito interessante. Me perdoem se eu já contei. O Amir Klink, quando ele foi fazer a primeira travessia dele do Oceano Atlântico, ele estudou e descobriu que quem não terminava essa travessia era porque o barco virava. E aí a pessoa desistia da travessia. Então ele resolveu fazer um barco que não virava de forma nenhuma. E aí ele começou a trabalhar com o construtor dele para fazer o barco. E chegou uma hora que o construtor avisou para ele: Olha, o barco não vai virar, mas ele também não vai navegar mais. Porque eram tantos sistemas de proteção para que ele não virasse que ele não era mais navegável. E aí o Amir Klink falou: Como que eu vou resolver isso?
Porque o problema de fato era aquele, de você virar. E ele disse que a saída que ele teve foi justamente imaginar que a solução tinha que ser ao contrário. Que ele tinha que construir um barco que, mesmo na água, ele conseguisse desvirar, porque esse era o problema. Quando você pode imaginar, você vira um barco no mar, como que você, dentro da água, consegue desvirar o barco e subir nele? Então ele falou: eu tenho que construir um barco que eu desvire com muita facilidade. E aí pouco importa quantas vezes ele vai virar. É um pouco disso, pegando essa analogia. O Sartre está dizendo que liberdade é você aprender a olhar para o futuro. E não você ficar buscando no passado formas de te proteger do futuro, porque não existe forma de te proteger do futuro. A gente pode imaginar que eh, o desafio não é evitar o fracasso. O desafio não é evitar o sofrimento. O desafio não é evitar a dor. Porque essas coisas todas, elas são incontroláveis e elas vão acontecer uma hora ou outra. Mas é como você não sucumbir ao fracasso, é como você não sucumbir à dor, é como você não sucumbir ao sofrimento. Por isso que o Sartre está falando aqui que o grande desafio é como você lidar com algo que te cause horror e mesmo assim você continue capaz de responder aquilo. Porque se isso acontecer, não importa o que aconteça, você vai resolver. Faz sentido, Patrícia? Como realmente eu acho que o muro dialoga, uma bela percepção que eu não tinha nunca me dado conta. O muro e as moscas estão olhando para o mesmo acontecimento de lados opostos, mas eles estão vendo a mesma coisa. Um é: eu não controlo o resultado das minhas ações, e as moscas olha e diz: por isso eu tenho que aprender a responder ao que se apresenta e não ficar querendo buscar uma correspondência com coisas. Vocês podem perceber o quanto pode ser sofrido e destruidor você colocar um parâmetro para você e ficar a vida inteira buscando alcançar aquele parâmetro. Eu não sou bom o suficiente, eu não sou amado o suficiente, eu não sou magro o suficiente, eu não sou saudável o suficiente, eu não sou alegre o suficiente. É, é desesperador. E assim, é desesperador, sabe por quê? A única forma de você corresponder e ter esse objeto é através de uma distorção da realidade, através de um narcisismo é, gigantesco, de uma arrogância gigantesca ou de uma alienação gigantesca. Porque se você olhar para a realidade, você nunca vai alcançar isso. Porque são parâmetros dos quais você não tem controle. Não é porque você não mereça, senão você não é bom. Gente, eu sempre me lembro disso. Michael Jackson era angustiado porque ele não fazia o sucesso suficiente. Não existia nenhum ser humano mais famoso do que o Michael Jackson. Mas dentro da perspectiva dele, ele precisava fazer sempre mais. Ele precisava fazer mais shows. Ele precisava ter mais números. Ele precisava ser mais reconhecido, né? Me lembro da situação que contam em que
Tinha saído uma reportagem onde chamavam Elvis Presley do rei do rock. E ele falava assim: nunca me chamaram de rei. E ele ficou desesperado e ele começou a ligar para a MTV dizendo: eu sou rei do pop. E a MTV adorou o slogan e começou a colocar mais um clipe do rei do pop. Mas você fica pensando, por que que o Michael Jackson está preocupado com isso? Quando você fala hoje rei do pop, para a nova geração isso não tem importância nenhuma. Mas Michael Jackson é Michael Jackson. E é Michael Jackson é Michael Jackson até com a vida pessoal dele extremamente problemática, para dizer o mínimo, né? E é o tipo de coisa que, como ele já morreu, talvez seja melhor você saber menos da vida dele para aproveitar a arte dele, que é magnífica. Se ele fosse vivo, não, porque ele poderia estar colocando outras pessoas em risco. Mas como ele já não é mais vivo, né? Porque quanto mais você sabe da vida dele, fica mais difícil você conseguir apreciar as músicas dele, que são maravilhosas mesmo. Mas é um pouco disso, quer dizer, como uma pessoa em vida como o Michael Jackson era tão famoso que quando ele morreu, ele começou a dar mais dinheiro do que quando ele era vivo. Porque não tinha mais ele para atrapalhar. Porque ele era uma pessoa que torrava tanto dinheiro, ele era conhecido. Quando ele entrava numa loja, ele ficava tão indeciso que ele comprava a loja, ele não comprava uma coisa na loja. Então, assim, você imagina o prejuízo que ele dava. Quando ele morreu, não tinha mais quem torrasse o dinheiro. Então, ele começou a dar mais lucro. Mas como que uma pessoa consegue se sentir com a exigência de ser mais famoso sendo Michael Jackson? Aí você diz, a pessoa estava errada? Ele estava errado? Não, o sofrimento dele era real. Ele era obcecado de fazer a nova grande música dele, de fazer o novo grande disco dele. Mas percebam que, a despeito disso, olha o sofrimento dele, como ele estava preso num parâmetro que necessariamente não pode ser alcançado. Você imagina você querer ser a pessoa mais rica do mundo? Basta ter um outro tio Patins com uma moeda a mais de você, que não importa quanto dinheiro você tenha, você já não é mais o que você gostaria de ser. De você querer ser a pessoa mais famosa do mundo. Não importa quanto famoso você é, basta uma pessoa brilhar por um instante mais que você já não. Entende como a guerra ela já é perdida de antemão? E o que o Sartre está propondo é um olhar às avessas disso. Não tem a ver com ponto de chegada, tem a ver com ponto de partida. Não tem a ver com quem você será, tem a ver com quem você projeta ser e projeta ser, você não precisa ser. Então, por exemplo, o que importa, o que vai mostrar que a Patrícia é livre, ela supostamente decidiu que ela quer ser, sei lá, musicista. Não importa se ela vai tocar bem o instrumento, se ela vai ser reconhecida, se ela vai publicar no Spotify e vai ter mais de 1 milhão de views. O que importa é que na hora que ela decide hoje que ela quer ser musicista, ela constrói toda uma perspectiva de mundo futuro que vale a partir de agora, que tem a ver que ela vai dizer, vou retomar, eu estou falando isso, Patrícia, que eu me lembro que eu já vi uma das tomadas da sua casa uma vez, um piano lindo. É, Então, tipo, sei lá, vou tocar piano com mais afinco. Eu quero agora todo dia, né?
tocar 2 horas de piano por dia, não importa o que aconteça. Vou voltar a estudar a partitura. Vou voltar a exercitar. Se a Patrícia não se constituir como a nova Marta Argerich, pouco importa. Isso não tem a ver com o projeto dela. O projeto dela é tocar piano. E pode ser que o projeto dela de tocar piano faça ela ser uma Marta Argerich. Porque é preciso lembrar que Cora Coralina começou a escrever depois de 60 anos. Então, assim, mas não é o sucesso e a qualidade da Coralina que faz ela ser poeta. É ela escrever poema que faz ela ser poeta. Ah, mas escreve mal. Tudo bem. Vai ser uma poeta ruim, mas vai ser poeta. E vai constituir todo um mundo de significações, de simbolismo, de perspectivas que transforma em realidade. E isso é dar resposta. Dar resposta é projetar. Dar resposta não é obter nada. E nesse sentido, Carla, uma mulher que quer se libertar da opressão, ela tem que constituir um mundo possível, mas não realizado ainda, onde isso seja cabível. E ao fazer isso, ela transforma o mundo. Então, que é a regra que a Simone de Beauvoir vai falar, que a Virginia Woolf vai falar, qual é a primeira coisa? Ganhar um dinheiro, porque se você depende do dinheiro de outra pessoa, você está sujeito ao desejo da outra pessoa. Mas se você consegue pagar a sua conta, você pode fazer o que você quiser, né? Se o seu pai não quiser mais estar com você, se os seus amigos não quiserem mais estar com você, se o seu marido ou sua companheira não querem mais estar com você, dane-se, você tem como se sustentar. Segundo, segundo coisa é ter um lugar. Não ser dona de um lugar, mas ter um lugar. Por quê? Nesse lugar você pode ser quem você quiser. Você tem um teto. E se você quiser, que nem a Patrícia, ser uma nova Marta Argerich, você pode ser. Se você quiser, que nem a Cora Coralina, falar, aos 60 anos, vou escrever. Já pensou se ela dependesse de alguém para dizer, estou querendo ser poeta? Ah, Cora, pelo amor de Deus, se você tivesse 20 anos, está com 60 anos, vai arranjar o que fazer. Ela não precisava dar satisfação para ninguém. Tanto que ela dizia que a coisa mais importante que aconteceu na vida dela foi o marido dela morrer. Porque aí acabou a opressão dela, ela não tinha mais problema de dinheiro e ela podia fazer o que ela sempre quis fazer. E isso é muito difícil, porque assim, tudo que eu estou falando parece muito interessante, até porque a gente está usando Cora Coralina, a gente está usando Marta Argerich, no caso da Patrícia, né? É, Mas você pode estar errado, mas qual a diferença? O que que vai mudar o seu projeto de ser pintora, de você não ser reconhecida? Não muda nada. Agora, é muito difícil, porque toda a nossa cultura é feita pela obtenção de coisas. Você é considerado uma pessoa bem-sucedida se a sua casa é invejável. Se todo mundo olha para sua casa e diz, pô, uma casa feia, e você pode até gostar da sua casa, do jeito que ela é. Eu tenho um amigo que ele mora numa casa que você olha da rua e você fala, meu Deus do céu, que casa horrorosa. Por dentro ela é linda. E ele diz, eu não reformo a fachada porque eu não quero ninguém com vontade de entrar aqui que eu não convide. Eu não quero que tenham, olhem que queiram me assaltar. Entendeu? Assim, eu não ligo para a aparência externa da minha casa. Então eu cuido da aparência interna, que é onde eu vivo a maior parte do tempo. Eu não estou dizendo que eu, Marcelo, me importaria com a aparência externa da casa. Mas então, se eu importo, ok, tem valor para mim. Mas o problema é quando você tem a casa com aquela aparência porque as outras pessoas acham importante. Ou que você usa um tipo de roupa porque os outros acham aquilo respeitável. Percebam
com as moscas, tem uma camada de trabalho das moscas que tem a ver com você se desgarrar, de você não se submeter a padrões externos. Porque vocês devem convir comigo que se Orestes pensasse no que os outros vão achar dele, ele não mataria a mãe dele. Ele mataria Egisto, por exemplo. Mas é isso. Nós temos uma dificuldade muito grande, mas mesmo, eu não estou falando isso, eu não quero passar a falsa impressão que eu não tenho essa dificuldade, eu tenho a mesma dificuldade de você fazer as coisas a partir do seu projeto e pagar o preço por isso. Porque no fundo, é sempre você que paga o preço. Ninguém paga o preço por você. Logo, é melhor você fazer aquilo que você acha que vale a pena pagar o preço, né? Eu me lembro uma vez, perguntaram para o cantor Oswaldo Montenegro, se ele que conselho que ele daria para alguém que quer começar a vida como cantor, compositor, músico, né, popular. E ele disse: se pergunte, tem alguma outra coisa na vida que eu seria feliz fazendo? Se tiver, vá fazer isso. Ah, eu quero ser cantor, eu quero compor, eu quero gravar disco, tudo, mas também adoraria ser engenheiro, também adoraria ser diplomata, também adoraria ser marceneiro, né? Agora, se você se perguntar o que que eu gostaria também, além de ser músico, fazer e não encontrar nada, então seja músico. Porque não importa se ninguém reconhecer você, se você não fizer sucesso, se você não ganhar dinheiro, se você não for bem-sucedido, não importa. Você vai estar no melhor lugar possível para você. E aí ele fala: pô, quando eu faço sucesso, eu adoro, que eu ganho muito dinheiro, faz bem pro ego, ver a minha música tocando. Mas quando eu não faço, eu não gostaria de estar em nenhum outro lugar, porque o melhor lugar que eu estou é fazendo show, compondo música, tocando música. E isso vale para todos nós. Se o que você quer fazer tem uma outra coisa que você poderia fazer, faz a outra coisa. Mas encontre aquilo que nada te daria a mesma satisfação. Mas é o que você faz e não o que você vai obter. Porque o que você vai obter, você não tem como controlar. Ah, eu quero ser o advogado mais famoso do mundo. Não, não vai rolar. Agora eu quero ser advogado porque eu olho para a advocacia e vejo todo o sentido em atuar ali. Então seja, porque se você não for bem-sucedido, você vai estar no melhor lugar possível, que é fazendo o que você quer, sem sucesso, mas fazendo o que você quer. Se você fizesse sucesso com outra coisa, você não estaria tão feliz assim. Então tem esse deslocamento que o Sartre está propondo em As Moscas, de abrir mão da finalidade, da obtenção de algo, pela a realização, pelo iniciar algo, de um projeto de vida, ele, ele tem um valor não só ético, político, que é isso que a peça está discutindo, né? Lembremos, ele está querendo mobilizar os franceses para agir, mas ele também tem uma dimensão terapêutica, de que é esse lugar que você está. Você trocaria isso por outra? Não trocaria, então tá ótimo. Não está perfeito, mas está ótimo. Porque está perfeito, é possível que algumas vezes esteja perfeito, mas essa perfeição não vai durar. Porque ela não tem a ver com o seu mérito, não tem a ver com a sua competência, tem a ver que você não vive sozinho no mundo. E mesmo que você vive sozinho no mundo, tem a realidade, tem a vida que não está disposto, não está à sua disposição, como a Patrícia bem lembrou no conto Um Muro. Logo, não faz menor sentido você atribuir a liberdade
a algo. Liberdade é uma disposição, é uma abertura. E quanto a isso, ninguém pode impedir, a não ser você deliberadamente através de sentimentos que te prendam ao passado, que é arrependimento, remorso, culpa. E nesse sentido, a peça se torna profundamente atual, porque a nossa cultura contemporânea, mais do que a do Sartre, ela é estruturada em torno da obtenção de algo. Vídeo, eu sempre me lembro disso, não sei por que que eu me lembro disso. Uma época que um monte de gente abria conta na XP Investimento para ganhar aquele colete escrito XP, aquele colete de gominho, é puffer, né? Acho que se chama aquilo. Eu tenho horror daquilo, porque eu sempre olho para aquilo e falo, parece saco de lixo comada, né? Não. Honestamente, eu prefiro usar porque a vantagem daquilo é que esquenta bastante e é leve, né? Mas eu prefiro ter o peso do casaco, porque eu tenho horror àquilo. Mas eu ficava pensando que muita gente abria conta para ganhar um raio daquele colete puffer da XP. Mas porque faz sentido. Não é loucura. Quer dizer, pode ser loucura das pessoas, sim. Mas é uma loucura que tem efetividade. Porque quando você andava na rua, principalmente se for na Faria Lima, com aquilo escrito XP, a pessoa olhar e falar assim: esse é bem-sucedido. Vocês lembram daquela foto da XP? Nada contra a XP, vale para tudo. Mas que eles tiraram da equipe toda deles e que deu uma confusão danada porque não tinha um único negro na foto. E a XP disse: vamos fazer, porque aí deu uma confusão danada, vamos fazer uma ação afirmativa. Alguém já viu outra foto da XP com vários negros? Porque o pior disso tudo, é que a imagem de bem-sucedido tem a ver de ser branco. Eles não querem vender a imagem com negro. Então, percebam que o que eu estou querendo dizer que é uma ilusão, eu não estou querendo dizer que não é efetiva a ilusão. A ilusão é efetiva. Só que ela vai te levar para o buraco. Porque é uma ilusão. Ela é efetiva, mas é uma ilusão. Então, ela vai te levar à dor, a sofrimento, a trauma, a depressão, a uma desconexão com a realidade, em última análise. Então, o que o Sartre está propondo em As Moscas é justamente dizer a única saída para a vida é você encarar a vida. E encarar a vida significa responder a ela. Responder a ela, você responde em qualquer situação. Porque não tem a ver com obtenção. Obtenção, se eu chego para Carla e falo, Carla, para que você seja feliz, você tem que amanhã estar andando com uma Ferrari. A Carla pode dizer, Marcela, eu não tenho condições práticas de ter amanhã uma Ferrari. Então você não vai ser feliz, Carla. Porque tem a ver com obtenção. Mas se tem a ver com se abrir como ponto de partida, tem a ver com, Carla, você tem que fazer algo que faça sentido para você. Mas não importa o que que você vai conseguir com isso. Mas todo mundo aqui já deve ter vivido isso. Na hora que você realiza um projeto seu, no sentido, eu quero escrever um livro, eu quero fazer uma formação, eu quero construir uma casa, eu quero me organizar para fazer uma viagem, no dia seguinte a sua vida já tem mais sentido. Porque toda a realidade que não depende de você, né? Construir casa, viajar, tudo depende de como que a vida vai responder, mas você projeta sobre aquilo, você começa a organizar a vida a partir desse desejo seu. E só isso já te dá felicidade, né? Assim, quando você resolve, por exemplo, sei lá, ganhar condicionamento físico, depois de um mês, você ainda não tem um condicionamento físico, mas você já tem a felicidade de falar, caramba, já está mudando, eu estou me cansando menos, emagreci, estou com um corpo mais do que eu quero, ou
estou com mais disposição para fazer as coisas, estou dormindo melhor. Assim, já tem pequenos sinais que são os únicos que importam, porque tem a ver com o projeto. Não tem a ver como que você vai chegar, tem a ver como você está vivendo. Porque esse é o deslocamento importante que o Sartre vai fazer na peça. É mostrar que o que importa na vida é como você vive a vida. E projetar tem a ver com como você vive, tem a ver com o presente, porque você só vive o futuro no presente. Então, se você projeta a sua vida para um caminho e você não vive aquilo, não faz sentido nenhum. Então, tem a ver com a peça As Moscas, o que Orestes faz é te trazer para o presente. Patrícia, você queria falar alguma coisa ou eu que percebi mal? Mas é isso, gente. Eu ia dar uma aula completamente diferente, culpa da Carla, que tirou a gente do prumo. Carla, sinceramente, é verdade isso, mas não culpa. Eu te agradeço muito, porque eu acho que a gente conseguiu falar de muita coisa que a gente já estudou e coisas que a gente vai ver na próxima aula, através de uma outra perspectiva que ajuda a gente a iluminar o que a gente está vendo. Mas, assim, eu acho que o que eu ia começar agora, né, já são Eu oito h vou falar 40 eu não uma vou coisa começar. rapidinho. Não, não, a gente pode discutir muito, eu só não vou trazer assunto novo, é só isso. A gente pode continuar conversando. Por favor, Patrícia. Não, talvez você leu meu pensamento, assim, que eu pensei em falar, mas não. Uma das coisas é que os projetos são vários, não precisa ser um só, né? Não. Essas aberturas podem acontecer em várias frentes. E a outra coisa era por que que é tão difícil, isso, essa responsabilidade com a vida, né? Porque é mais fácil ficar na culpa, na eu devia, não sei que, assim, e as pessoas que não encontram uma coisa tão determinada. Por exemplo, você falou no Amir Klink, né? Eu vejo ele, a Uhum. filha dele, a filha que ficou agora, que eu acho incrível, admirável, ela construiu também o barco dela. Assim, parece que é como se fosse uma coisa que você nasce com. Não é assim. Eu não acho que é assim, mas é admirável perceber isso. Sei lá, um Mozart, eu falei no Mozart, mas não é o seu pai. Mas, mas talvez seja em outro projeto, mas entendeu a música, né, como uma coisa tão Uhum. determinante, porque o pai dele era músico e ele sempre ouviu aquilo e aquilo foi o que puxou ele de alguma forma, né? Ou ele fez disso o seu projeto, né? Mas Dizem que o parece talento que é, maior dele não era a música, né? Eram as festas. Que o segundo maior talento dele era a música. é. Mas eu acho, Patrícia, é super complexo isso que você colocou. Mas começando mais simples e a gente indo complexicando a resposta, por que que é tão difícil isso? Porque a gente vive uma cultura que diz para a gente que existe o certo e o errado. Apesar de que ela muda de opinião do que é certo e errado o tempo todo. Mas a gente é criado e educado que existe certo e errado. E, portanto, a gente aprende desde cedo a querer corresponder ao certo ou errado. Porque a gente quer também, às vezes, corresponder ao errado. Né? Sei lá, você está irritado com a sua mãe, você quer fazer malcriação, não porque você acha que é certo, mas você quer chamar a atenção e você quer fazer aquilo para brigar e ter atenção. É muito engraçado que o Heidegger ele vai dizer que isso tudo é culpa do Platão, né? Porque ele vai dizer que é interessante isso, porque o Heidegger ele vai analisar
o diálogo, o banquete do Platão, e vai dizer que no diálogo banquete a verdade está atrelada à beleza. Eles dizem, a verdade é a beleza. Só que você não consegue instrumentalizar a beleza, concorda comigo? A gente não consegue dizer o que é a beleza. Por exemplo, se você mostra, sei lá, um quadro para alguém que você acha extremamente belo e a pessoa não acha, não tem como você convencer ela que é belo. Você vai usar todos os argumentos do mundo, a pessoa vai dizer, tá bom, eu entendi, mas para mim não é bonito. Não tem beleza ali. E o Heidegger diz, quando Platão diz que a verdade é beleza, é muito interessante porque ele está dizendo que cada um tem que encontrar o seu caminho, em última análise. Existe um projeto de ser que não dá para você quantificar esse projeto de ser, porque é belo. Entende? Não tem parâmetro para isso. O parâmetro é um não parâmetro. E o Heidegger vai achar isso interessantíssimo, porque isso é profundamente humano. Um parâmetro que não é parâmetro. Qual que é o parâmetro? Beleza. Ah, isso eu entendi. E o que que é beleza? Ih, aí é um problema. Aí você vai passar a vida inteira tentando entender. Então, tem para onde você ir, mas esse para onde você ir é difuso. O que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui das moscas. Mas o Heidegger vai dizer, mas no final da vida o Platão muda. Na República, ele começa a falar que a verdade é o bem. E o bem é instrumental. Porque o bem é para alguma coisa. Então ele diz, aí dançou. Porque quando Platão faz isso, ele diz que a verdade é adequação, é você corresponder a algo. Então você é verdadeiro quando você corresponde a algo. E aí o Heidegger diz, aí dançou, porque surge a metafísica. E o cristianismo, como Nietzsche dizia, é o platonismo para as massas. O cristianismo é uma forma de metafísica. Quer dizer, dirige-se à palavra de Deus que está certo. Então, por que que é muito difícil? Porque toda a nossa cultura diz que a gente tem que corresponder a algo. E entender o que o Sartre está dizendo, ele está dizendo que você não precisa corresponder a nada, você tem que projetar as coisas. O que faz você ser uma pessoa ativa é você querer alguma coisa, e não você obter o que você quer. Se eu quero criar algo, não importa se eu estou satisfeito com a minha criação ou não. Não, o Kafka não mandou queimar todos os seus livros porque ele não estava satisfeito, que ele não conseguiu o que ele queria. E o que ele criou já não mudou a história toda da literatura ocidental? Porque não importa se ele conseguiu o que ele queria ou não. Ao tentar o que ele queria, ele produziu um monte de coisa. Por isso que o Sartre está dizendo, não importa se você é bom ou não, porque você não tem como quantificar isso. Todo mundo não achava o Sainte-Beuve um gênio no século XIX, e hoje em dia ninguém fala mais do Sainte-Beuve, mas a gente acha o Baudelaire genial. O que é genial ou não muda com o tempo, às vezes. Às vezes não, né? Acho que Mozart vai ser sempre Mozart, Beethoven vai ser sempre Beethoven, Platão vai ser sempre Platão, mas pode ser que não, pode ser que uma hora Platão entre em um descrédito absoluto. Então, eu acho que a dificuldade que a gente tem de fazer isso que o Sartre está propondo, de assumir um projeto de ser, de assumir a liberdade que nós temos, é que a nossa cultura é totalmente avessa a isso. Então, por exemplo, eu achei muito bom também quando você disse que a gente pode fazer um monte de coisa, não precisa ser única. Sim, e alguém vai dizer para você, mas fazer um monte de coisa não vai te levar a lugar nenhum. Todo mundo que faz mais de uma coisa já escutou isso. A pergunta é, mas você quer chegar em algum lugar? Já pensou se essa mesma pessoa chegasse para o Leonardo da Vinci, ô Leonardo, ou pinta, ou desenha, ou esculpe, ou escreve, ou faz engenharia, porque assim você não chega a lugar nenhum. E, de fato, o Leonardo da Vinci não chegou a lugar nenhum, ele nunca executou um único projeto dele. Claro, tem as pinturas, as esculturas. Mas que eu digo assim, os projetos que ele sonhou, né? Tem até uma coisa engraçada de um historiador que se dedicou ao Leonardo da Vinci, ele só conseguiu pensar em muita coisa porque ele nunca tentou fazer nada.
Porque se ele tentasse fazer uma coisa, ele parava no primeiro projeto, né? Queria ficar ali tanto tempo tentando que não ia ter tempo para o resto. Mas o Leonardo da Vinci é genial por causa disso. A genialidade do estilo do Leonardo da Vinci é isso, que é completamente diferente da genialidade do Thomas Edison, que executava tudo o que pensava. Um está certo, o outro está errado? Não. Um é Thomas Edison, o outro é Leonardo da Vinci. Para você, pode ser que para a sua vida faça mais sentido um Thomas Edison, mas pode ser que faça mais sentido um Leonardo da Vinci. E que bom que você tem os dois para poder abrir a sua mente para isso. Então, às vezes, o projeto, sabe, assim, eu me lembro assim que uma coisa que eu sempre achava muito curioso, que por morar numa cidade de praia, né? Que a gente chama os ratos de praia, né? Que ratos de praia é aquele que quando você chega na praia ele já está lá. Quando você vai embora ele ainda está lá, né? Ele abre e fecha a praia, parece porteiro de praia. As pessoas, não vai chegar a lugar nenhum. Eu conheço gente que está com 60 e poucos anos que continua tendo essa vida, que trabalha o mínimo possível para se sustentar e vive muito, de forma muito simples, porque a vida para ele, a alegria da vida é estar na praia, é estar vivendo aquilo. Então, para ele, se ele vive num quarto, numa kitnet, numa rua chatíssima de Ipanema, porque não sei o quê, porque ele está pouco se lixando, porque ele pode acordar bem cedo, ir para a praia e ficar o dia inteiro na praia. E aí ele trabalha, sei lá, como salva-vida, entregando comida, o que for. Mas ele encontra. E você vai dizer que ele não é bem-sucedido? Pô, é o que ele sonhou para a vida, ele faz isso o tempo todo. Agora, isso não é obtenção de nada, isso é um estilo de vida. A liberdade tem a liberdade tem a ver com estilo de vida no sentido mais profundo. É você dar uma forma para a sua vida. Isso pode mudar o tempo todo, não tem, isso pode ter várias formas, isso também não tem problema. Esse é o desafio, e é muito difícil, porque o nosso tempo considera como certo, bom, desejável o oposto disso. O nosso tempo não tem menor problema de você ser um economista, que você vai passar o dia inteiro dentro de um escritório, analisando relatórios e projetando coisas, desde que você seja trilhardário. Agora, muito provavelmente, você vai viver uma vida muito pior do que esse rapaz que passa o dia todo na praia e vive muito mal, come muito mal, né? Então, quando você desloca, quando você rompe com essa ideia de finalidade, de obtenção, e começa a pensar a ideia de suficiência, né? Suficiência é esse ambiente que você cria para hoje, para você, que é um projeto. Você não consegue viver só o hoje, hoje. Você tem que viver um hoje para fazer sentido amanhã. Mas o que você está vivendo é o hoje só. O amanhã você nunca vive. Então, nesse sentido, eu acho que é muito difícil a começar por isso. Porque você fala, puxa, mas eu não estou ganhando tão bem quanto eu deveria ganhar. Mas quem disse? Qual é o seu projeto? Agora, se o seu projeto é ter coisas, eu diria para você que você tem um projeto que vai ser bastante sofrido, porque ele não é humano. Você vai ter um projeto que é desumano. E, portanto, como o tio Patinhas tinha medo de roubarem ele o tempo todo. Claro, a vida dele era aquelas moedas. Se você atribui a posse, você nunca vai alcançar o que os antigos eram obcecados em alcançar, que era eudaimonia, que, que a gente não tem expressão contemporânea boa para isso. A gente traduz como felicidade, mas felicidade é um certo estado de ser. Não tem a ver. A felicidade ela não pode ser perturbada por nada. Lembra o exemplo do Sêneca que eu dei no começo? Isso é felicidade, é um estado onde nada me desloca dele. É claro que é um estado onde eu sou maleável. Tem hora que eu estou menos, tem hora que eu estou mais, tem hora que é mais intenso, mas eu não perco esse estado, porque sou eu esse estado, né? É meio que, se a gente fosse pensar, eu não sei porque também eu falei do Buda hoje,
o estar Buda. O estar Buda não é que você não possa ficar irritado, triste, mas você tem um norte, que esse norte é ser você, é você estar presente, no caso. Então, um pouco disso, eu acho que nada mais difícil na nossa época. Por isso que me parece que As Moscas continuam sendo uma peça absolutamente atual. Porque ela é profundamente anticontemporânea. Mas é um anticontemporâneo que denuncia a nossa contemporaneidade. Não é porque ela fala de outra coisa. É porque ela aponta os problemas maiores. Não sei se faz sentido, Patrícia, para o caminho aí. Gente, então ficamos hoje por aqui. Carla e Patrícia, muitíssimo obrigados por nos tirar do trilho sem que a gente saia do caminho. A gente saiu do trilho, mas não saiu do caminho. Acho que a gente deu uma volta que fez com que a gente percebesse melhor um ambiente de trabalho que a gente está fazendo aqui. Muitíssimo obrigado mesmo. Se der certo, na aula que vem, vou te passar, Carla, a palavra, mas se der certo na aula que vem, eu quero terminar com Orestes, para depois falar um pouquinho de Eletra, que eu acho importante a gente falar de Eletra. Vamos ver se dá certo. Carla, por favor. Eu só gostaria de agradecer e desejar um feliz Dia do Mestre atrasado. Ah, muito obrigado para todos nós, porque todos somos mestres e professores aqui também. Eu também agradecer, foi incrível. Obrigada, Marcelo. Obrigada. Eu que E agradeço feliz muito, dia do... gente. Muito obrigado. Se cuidem e nos vemos quarta-feira que vem, então. Obrigada por Uma todos. ótima. Boa noite, boa noite. Obrigado, Maria Penha. Boa noite. Boa noite, um beijo, filho. Beijo.